Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila Baciloc e vou fazer uma breve descrição para as pessoas com deficiência visual. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelo castanhos escuros. Eu estou usando uma blusa preta. Atrás de mim tem uma porta com calendário e ao lado da porta tem um corredor que está escuro. O tema é a exclusão do surdo no ambiente do trabalho. Análise e orientações para garantir a real acessibilidade comunicacional, informacional e social. Eu quero destacar aqui as palavras inclusão e exclusão foram escritas em uma única palavra, separadas apenas por parênteses. O que isso significa? Isso significa que as inúmeras facetas da exclusão estão embutidas sob o manto da inclusão. Ou seja, a inclusão, entre aspas, que a sociedade prega defender, na verdade, é uma inclusão falsa, que está permeada de desrespeito, covardia, discriminação e preconceito contra as pessoas com deficiência. Eu vou me ater aqui apenas sobre a deficiência auditiva, né? A deficiência auditiva, ela é uma deficiência invisível, sensorial, né? E mais para frente eu vou dar algumas orientações rápidas para garantir a acessibilidade comunicacional, informacional e social. Por quê? Porque as maiores barreiras que os surdos enfrentam são justamente as barreiras comunicacionais, informacionais e sociais. Barreiras essas que obstruem a participação plena das pessoas com deficiência na sociedade, né? E o entendimento que eu quero trazer, o entendimento que nós devemos trazer, que a deficiência ela é uma condição que é potencializada pelas barreiras. O entendimento que nós temos que ter é que a deficiência ela não está em quem tem essa ou aquela condição, mas sim na sociedade que coloca limitações, que coloca barreiras que atrapalham a participação plena e efetiva dessas pessoas com deficiência na sociedade. Vamos lá. Bom, ao longo da história, os surdos foram excluídos, segregados, considerados incompletos e incapazes de aprender e participar como sujeitos de direitos nos mais diversos ambientes sociais. Os surdos, eles foram muito, como até hoje, muito marginalizados pela cultura dominante de ouvintes. Os surdos se refere às pessoas que escutam como ouvintes, assim como os cegos se refere às pessoas que enxergam como videntes, né? Nós temos muitos registros históricos, né, dos tratamentos que foram dados aos surdos na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna e, por fim, na Idade Contemporânea. Eu só vou ressaltar aqui o acontecimento na Idade Antiga, né, por causa do contrato gritante, né, que os surdos recebiam naquela época entre dois países diferentes. Por exemplo, no Egito, os surdos eram tratados como semideuses, ou seja, eles eram muito valorizados, muito respeitados, porque se acreditava que eles tinham uma comunicação sobrenatural com os deuses. Por isso que os surdos, lá no Egito antigo, eles recebiam os tratamentos top de linha. E já na Grécia e na Roma, a Roma sofreu muita influência da Grécia. Os surdos eram escravizados e assassinados nessa mesma época. Lá. Bom, para o desenvolvimento desse TCC, eu usei pesquisas bibliográficas, empíricas e históricas, né? Usei também a minha experiência como surda, mas sem me ater à subjetividade. E o TCC, ele aborda, né, o cotidiano dos surdos de uma forma geral. Surdez é
Bom, por lei, a partir de 41 decibéis nos dois ouvidos, ou seja, bilateralmente, a pessoa já é considerada com deficiência, nesse caso, deficiência auditiva. Uma audição normal, ela tem de 0 a 24 decibéis. E a partir de 25 a 40 decibéis é uma perda auditiva leve, mas sem grande comprometimento. Um comprometimento da perda auditiva começa a partir de 41 decibéis, né, que é uma perda moderada. São 4 graus de perda auditiva: leve, moderada, severa e profunda. O termo deficiência auditiva é mais clínico, mas há pessoas surdas que preferem autodenominar-se pessoa com deficiência auditiva. Bom, eu vou gostaria de falar para vocês que o termo correto é pessoa com deficiência, no caso de surdo, pessoa com surdez, ou pessoa com deficiência auditiva, porque a pessoa ela vem em primeiro lugar depois da deficiência da pessoa, ou seja, é errado a pessoa falar assim, ela é deficiência auditiva, é errado. O certo é falar assim, ela é uma pessoa com deficiência auditiva, colocar a pessoa em primeiro lugar depois da deficiência. Né? Bom, não há diferença entre pessoa com deficiência auditiva e pessoa surda, não há diferença, é uma questão mais clínica, né? Mas podemos falar pessoa surda de uma forma geral, tanto para aquela que tem um grau de perda leve, moderada, já pode falar que é surda. Mas não é errado falar pessoa surda, não é errado, não é feio, não é capacitismo, tá? A surdez é uma deficiência invisível do tipo sensorial, né? E nem todos os surdos usam a Libras. Bom, existem dois tipos de surdos, sinalizados e oralizados. Os sinalizados geralmente são surdos que já nasceram surdos ou perderam a audição desde criança. E eles usam as mãos para se comunicar. A Libras, né, no caso, é a língua de sinais brasileira aqui no Brasil. Ela é uma língua, assim como o português é uma língua, o inglês é uma língua, o francês é uma língua e assim vai. Não se fala que Libras é uma linguagem, se fala que é uma língua, como qualquer outra. Só que a diferença é que a Libras ela é uma linguagem visoespacial, né? Que o surdo usa as mãos e espaço para o corpo e a expressão do corpo e a expressão da face para se comunicar. Enquanto o português, né, é uma língua oral, né? Uma comunicação oral, auditiva, né? Enquanto a Libras é uma comunicação visoespacial. Nem todos os surdos usam a Libras, né? Geralmente, quem usa a Libras são surdos sinalizados, que usam as mãos, né? Que eles têm a Libras como a sua língua materna, ou seja, a sua primeira língua. Assim como os ouvintes têm o português como a sua primeira língua. E tem surdos que usam português como a primeira língua, porque são surdos que têm facilidade com o português, têm facilidade para se comunicar de forma oral. Então, quando eu conhecer a pessoa surda, é sempre bom perguntar para ela qual a melhor forma de se comunicar com ela. É bom observar se ela usa muito as mãos, ou se ela usa muito a fala, se ela faz mais a leitura labial, né? Porque tem surdos que usam aparelhos auditivos ou aparelhos de implante coclear, né? Porque geralmente os surdos que usam implante coclear são surdos que têm uma surdez profunda, né? E nesse caso que o aparelho que fica atrás da orelha, eles não resolvem para esse tipo de surdez. Mas tem surdos que não usam nenhum aparelho, porque eles estão acostumados com o silêncio, estão acostumados com o mundo do silêncio, e eles usam a Libras, né, para se comunicar. Bom, eu fiz esse TCC para sensibilizar e conscientizar a sociedade de forma geral, né, especialmente no trabalho, né, para a necessidade de promover essa inclusão das pessoas surdas,
de promover essa acessibilidade comunicacional, informacional e social das pessoas surdas. Surdo, um ser humano igual a você, né? Eu vou ler aqui. Quando o sujeito constrói a própria identidade, não é apenas a sua existência biológica que ele concebe, mas também, sobretudo, sua existência. Como ser social, sua inserção no seio de um grupo, suas relações com outras. Então, gente, todos os surdos eles são dotados de capacidades de aprendizagem, de evolução, de produtividade. Todos os surdos são sentimentos, como nós temos. São pessoas normais. A sua capacidade de cognição, né, de aprender, de captar a realidade, não é prejudicada. A única, os surdos, eles não se consideram prejudicados por causa da audição, eles se consideram como sendo outra cultura, a cultura surda. Se você oferecer para um surdo um comprimido mágico que vai fazer ele ouvir, ele não vai aceitar. Por quê? Porque os surdos, especialmente os surdos sinalizados, ele tem orgulho de ser surdo. Ele tem orgulho de fazer parte dessa cultura surda. Então, para ele é normal, entendeu? Os surdos, eles podem tudo. A única coisa que eles não podem é ouvir. E nesse caso, estou falando de surdo com surdez profunda, né? Que não escuta praticamente nada. Na área educacional, né, já se trabalha muito, já se promove muito a inclusão, né? A inclusão escolar. E eu quero problematizar essa questão da inclusão para a inclusão no mercado de trabalho. E vou chamar de inclusão laboral, porque os surdos que trabalham, eles passam a maior parte do tempo no trabalho, né? Muitos que trabalham falam que o trabalho é como se fosse a segunda casa. Então, nós temos que nos focar nesse sentido, né? Então, no meio educacional, tu conhece muito sobre a Declaração de Salamanca, que é uma declaração internacional ocorrida na Espanha em 1994 e da qual o Brasil fez parte, junto com mais de 92 países. E nessa declaração de Salamanca, ela trouxe uma inovação no termo, chamada, chamada inclusão. Nem todos os países acharam esse termo inovador, porque muitos países já conheciam a inclusão, mas o Brasil ainda não conhecia. O Brasil só começou a caminhar no sentido da inclusão a partir de 2001, muito tarde, entendeu? E quando a Declaração de Salamanca trouxe o termo inclusão, é para que essa questão seja mais é a mais correta, né? Porque a inclusão ela vai contra a integração. A integração é quando a pessoa com deficiência ela tem que se adaptar à sociedade. E na inclusão, ao contrário, a sociedade tem que se moldar a pessoa com deficiência, eliminando as barreiras que impedem a participação plena e efetiva dessas pessoas com deficiência. Nos Estados Unidos, desde 1975, já se trabalha sobre esse termo inclusão. No Brasil, muito tarde, começou a trabalhar a partir de 2001. Vygotsky, né? Ele já falava que os surdos, eles são como nós, né? A única diferença é que os surdos captam a realidade, o aprendizado pelo meio visual, enquanto os ouvintes pelo meio auditivo, né? Tem pessoas que aprendem, têm mais facilidade de aprender de forma visual, e tem pessoas que aprendem de forma auditiva, e tem pessoas que aprendem de forma visual, e tem pessoas que aprendem de forma visual, e tem pessoas que aprendem de forma auditiva, e tem pessoas que aprendem de forma visual, e tem pessoas que aprendem de forma auditiva, e tem pessoas que aprendem de forma visual, e tem pessoas que aprendem de forma auditiva, e tem pessoas que aprendem de forma visual, e tem pessoas que aprendem de forma auditiva, e tem pessoas que aprendem de forma visual, e tem pessoas que aprendem de forma auditiva, e tem pessoas que aprendem de forma visual, e tem pessoas que aprendem de forma auditiva, e tem pessoas que aprendem de forma visual, e tem pessoas que aprendem de forma auditiva, e tem pessoas que aprendem de forma visual, e tem pessoas que aprendem de forma auditiva, e tem pessoas que aprendem de forma visual, e tem pessoas que aprendem de forma auditiva, e tem pessoas que aprendem de forma visual, e tem pessoas que aprendem de forma auditiva, e tem pessoas que aprendem de forma visual, e tem pessoas que aprendem de forma auditiva,
que aprendem de forma sinestésica. Existem 3 tipos de aprendizagem: visual, auditiva e sinestésica. E no caso do surdo, é de uma forma visual, né? Essa é a única diferença. Hoje, nós temos vários recursos de tecnologia assistíveis que possam facilitar a vida dos surdos e também a vida dos ouvintes que trabalham com surdos para lidar com surdos, né? Vou dar algumas orientações rápidas, né, para poder lidar com surdos. A comunicação de texto facilita muito para os surdos, né? Quando houver uma reunião ou algumas conversas, é sempre bom mostrar uma mensagem de texto para o surdo, pode ser pelo papelzinho, pelo bilhete, pelo celular. Isso facilita muito, tanto para surdos sinalizados quanto para surdos oralizados. E também aqueles surdos sinalizados que usam a Libras, é sempre bom procurar aprender, né, a Libras. Não, pode ser uma aprendizagem básica, né, o suficiente para facilitar a comunicação com o surdo. A empresa ela deve incentivar seus funcionários a aprenderem Libras ou colocar um mini curso de Libras dentro da empresa. E também a outra orientação que eu quero finalizar aqui, que é sempre bom uma empresa contratar, quando for contratar uma pessoa com deficiência auditiva, é sempre bom contratar pelo menos 2 pessoas, no mínimo, 2 pessoas surdas. Por quê? Porque o surdo ele vai ter alguém com quem se identificar, alguém que é semelhante a ele. Porque o que falta muito numa sociedade em geral é empatia. As pessoas ouvintes, elas tratam o surdo como se fosse invisível, deixam o surdo de lado, entendeu? Então, o surdo ele se sente muito sozinho. Esse que é a barreira social. E essa barreira social, ela é muito cruel, muito cruel. Ela acaba com a autoestima do surdo. Então, como a gente passa muito tempo dentro de uma empresa, é sempre bom contratar no mínimo 2 surdos para que eles tenham com quem se interagir, com quem se identificar. E uma outra orientação é sobre Libras, né? Para as pessoas que não sabem Libras, existe um aplicativo gratuito, né? Como a V-Libras, gratuito, que ele converte, né, mensagens de texto em Libras e vice-versa, de Libras para mensagens de texto. Então, os ouvintes, ele pode usar esse aplicativo no próprio celular, né? Ele fala, manda um áudio ou uma mensagem de texto para o aplicativo começa a falar de forma em Libras para o surdo, né? E ele sempre procura também uma outra orientação, construir vínculos, né? Por exemplo, numa conversa, numa reunião, é sempre bom, de vez em quando, passar algumas informações para o surdo, para que eles fiquem a par da situação, para que ele não se sinta sozinho, se sinta desprezado. De vez em quando, é sempre bom conversar com ele, porque geralmente as pessoas ouvintes, elas só tratam surdo por educação. Por exemplo, só dá bom dia, só boa tarde e tal, acabou, não fala mais nada. Então, é sempre bom construir um vínculo com um surdo, mostrar que se importa com ele, passar algumas informações para ele, conversar um pouco com o surdo, é sempre bom. Eu, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que minhas 2 colegas, uma da parte da manhã e a outra da parte da tarde. E eu ficava o dia todo no trabalho, porque essas minhas 2 colegas eram jovens aprendizes. Então, os jovens aprendizes só trabalham o meu período. Elas passavam o dia inteiro no dia inteiro não, a da parte da manhã e a parte da tarde. Do meu lado, menos 1 metro de distância, e não falava praticamente nada comigo, nada. Só chegava, dava bom dia para quem é de manhã e para quem é de tarde, só dava boa tarde. E na hora de ir embora, só dava tchau. Não falava nada. Raramente falava alguma coisa de trabalho. Então, se quem entrasse na biblioteca, se não tivesse ninguém, é um silêncio absoluto, porque ninguém ali conversava comigo. Apenas cumprimentava por educação. Então, é isso que acontece muito com o surdo em todos os lugares. O surdo sente essa falta de respeito, é uma falta de respeito assim, invisível, né? Que só percebe quem observa. Então, essas são as orientações, né? E para o surdo que faz a leitura labial, o surdo sinalizado também
alguns estados de leitura labial, é sempre bom ficar de frente para eles, né? Sempre bom ficar de frente para eles, né? Para facilitar a leitura labial, né? Então, são essas atitudes que ajudam muito, né? E é sempre bom nomear um gestor de uma empresa, um supervisor, para trabalhar essa inclusão das pessoas surdas, que é uma inclusão específica, né? Que tem que trabalhar em cima da comunicação, da informação e do social. E é sempre bom desenvolver um núcleo, uma política firme de inclusão e acessibilidade. Então, isso é muito bom também, entendeu? Para poder inspecionar, né, vistoriar se essa acessibilidade comunicacional, informacional e social está sendo feita, né? Isso é muito bom. Até aqui. Acabou. Pode tirar. Agora não sei quanto tempo durou, mas se passar não tem problema não. Quanto tempo? Dá para ver? 27. Não. Pode mandar assim.